Bom dia, tudo bom? Como vão? Tudo certo? Vamos lá, continuar lendo o livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, Chico Xavier, traz umas notícias do outro lado. Então, o item que a gente vai comentar é antes da reunião. Então, eles estão de volta na casa da Dona Isabel, lá no galpão. E eles estão para realizar uma reunião. Eles, os mortos, os desencarnados, os espíritos, eles estão lá para fazerem uma reunião. E aí, inclusive, Aniceto, ora, realizar uma reunião de trabalhos espirituais não é coisa simples. E aí, estão preparando a sala para receber todos os desencarnados. E quem é que eles vão receber lá? Desencarnados, né? Então, as pessoas estão organizando a sala para receber os desencarnados. E vão receber quem? Sofredores, gente que morreu amargurada, em sofrimento. Porque quando a pessoa morre amargurada, com sofrimento, ela vai continuar igualzinho, não vai mudar nada. Não vai mudar porque a morte não quer dizer morreu, melhorou. Assim como nasceu, melhorou. É tudo uma questão gradativa, passo a passo. E também a lei de atração, né? Se a pessoa era de um jeito aqui, vai atrair igual ela era do outro lado, né? É uma coisa de atração. E ali, quem eles vão receber? Só vão receber sofredores, né? Tanto é que o André Luiz, quando viu a plateia que foi, falou assim: se o pessoal lá de baixo pudesse assistir isso aqui, o mundo iria mudar. Mas é aquela velha questão. Quando eu tinha, acho que 10 anos de idade, o pessoal dizia assim: ah, eu vou acreditar se um morto voltar e falar comigo, entendeu? Então, como há essa cortina que separa os vivos dos mortos, e tem muita gente que faz questão que essa cortina seja bem firme, bem forte. Muitos querem que essa cortina nunca se abra. E que seja no último dia, que eu não quero nem ver. Vai abrir essa cortina entre mortos e vivos no último dia. E aí eu vou ficar vendo o que é, o que não é. Aí eu vejo o que é, o que não é. Então tá, tudo bem. Isso é tranquilo. Mas se a pessoa pudesse ver, o mundo mudaria. Mas como não, ninguém está afim de mudar o mundo, deixa como está, vai continuar assim. E aí, nesse capítulo, nesse item do livro, a Isabel e a Joaninha estão ali também ajudando. Mas uma coisa que eu vi que é interessante é que nesse item, então assim, ó, tinha uns trabalhadores, né, enfermeiros, entenda assim, trabalhadores lá, estavam magnetizando o ambiente, né, magnetizando. O magnetismo é um negócio que pouca gente sabe, pouca gente conhece, pouca gente estuda. O maior magnetizador, né, que teve, foi o primeiro, né, inclusive, o primeiro assim que escreveu e que falou é o Dr. Mesmer, que precedeu o espiritismo, e ele falou do magnetismo animal, que o magnetismo mineral é o ímã, né? E o magnetismo animal é o que nós temos. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. E que às vezes a gente foge aos 5 sentidos, né? Aos sentidos, ao sexto sentido.
ele é algo assim que está acima, está na pessoa. Então, quando a pessoa se submete ao momento da doente, ela pode utilizar esse magnetismo para voltar à cura. E é nesse sentido que o magnetismo que o Dr. Mesmer usava. Uma forma de você se curar, se autocurar, com magnetismo animal. Negócio bem complexo e simples. Não tem assim. A tese, eu vou falando aos poucos. Andei estudando sobre isso, estou estudando e é alguma coisa que eu pegar. Não tem assim livros escritos, a não ser o livro do Dr. Mesmer, né? A doutrina dele, que ele não escreveu. Por que ele não escreveu? Porque se ele escrevesse, haveria erro. Porque cada organismo é um organismo misterioso, né? Para curar uma situação tal é de um jeito, para curar para uma pessoa, para outra vai ser de outro jeito. Então, é uma coisa assim muito individual. Mas nesse item fala, e aí chegam lá as pessoas sofredoras. E muitas chegam chorando baixinho. Agora que eu penso o seguinte, pode até que alguém diga que esse livro seja até fantasia, né? Toda essa coleção. Pode. Milhões de pessoas podem dizer isso. Mas pensem assim: as pessoas morrem, vão para o outro lado. Aqui há mesmo que com toda a misericórdia divina, com toda. A pessoa vai. Já o fato de partir já é uma ausência definitiva. É uma ausência. Todo mundo que vai no enterro sabe que ali há uma separação definitiva. Aí, essa pessoa, os que ficam, já ficam muito tristes com essa separação definitiva. E aquele que foi? Ah, aquele foi para o paraíso, para os braços de Deus. Muito bem. E se não foi? E se não foi? E se nós também não iremos? E se a coisa for bem diferente do que está sendo falado aqui? Porque religião, Jesus não escreveu uma linha. E aí Jesus fez várias coisas. Por exemplo, se você ajudar o semelhante, você está ajudando a mim. Tá, Jesus fez, ele falou isso. E alguém escutou. E alguém escreveu. Jesus disse isso. Mas Deus disse, não, mas ele disse isso, mas antes de dizer isso, ele disse aquilo, e depois ele disse aquele outro. Quer dizer, acrescentam coisas. Ou será que não acrescentaram nada? Será que está tudo como ele disse? Tanto é que os evangelhos são 4. E eles são meio repetitivos, né? Com pouca diferença uma coisa da outra. Mas a essência está ali, a essência está ali. Não tiraram a essência. Por obra divina, a essência ficou. Mas muitas firulas ali foram modificadas. Foram modificadas. Então, esse livro é interessante. E agora, sobre esse rapaz, o Chico Xavier. O Chico Xavier, eu comento alguns casos dele, que são casos extraordinários. Teve uma ocasião que ele recebeu Pietro Ubaldi, um italiano que veio aqui no Brasil. O nome do homem, Pietro Ubaldi, que escreveu A Grande Síntese. E ele veio, e o mineiro Chico recebeu, e lá, pelas tantas, fizeram uma reunião, e o Chico salientou da família dele, disse que a mãe dele, né, na hora, diante do próprio ali, falou, e citou até uma irmã, de nome Maria, e aí ele disse que o Chico estava equivocado, né, meio sem graça,
porque a irmã Maria dele estava viva, então, né, não estava, o Chico estava citando os que já tinham falecido, o filho dele, inclusive. Mas depois foi lembrado de que ele teve uma irmã Maria que ele não conheceu, que ele era bebê, ele era criança ainda quando nasceu essa irmã e faleceu. Outra ocasião, ele estava no Paraná, e ele estava com o presidente da federação lá na época e disse assim, ó, tua mãe está aqui presente. E o cara comentou assim, bom, mas ele deve estar meio atrapalhado, porque a minha mãe está viva. E aí, quando ele chegou no hotel, recebeu a notícia que a mãe dele tinha falecido. Então, assim, são coisas que com o Chico acontecia, é tudo coisa idônea, pela capacidade que ele tinha de, de trazer essas notícias do além, e deixou essas pinceladas para que a gente reflita, né, com muita racionalidade, com muita parcimônia, e também só reforça o cristianismo, nada contra o cristianismo, porque na verdade é totalmente cristão o livro, né? Tá bom, meus queridos amigos? Até o próximo. Que essa semana esse livro acaba. Depois vamos conversar.